Olá, muito boa noite a todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe também a sua família. Nós já estamos aqui para mais uma oração da noite. E nessa oração da noite, nesse vídeo de hoje, eu quero estar falando sobre a vinda do nosso Senhor Jesus, que está muito próximo. Jesus, ele está voltando. Jesus pregava isso há mais de 2000 anos atrás, mas está muito próximo a vinda do Senhor Jesus. Eu quero falar acerca da salvação. Se tem uma coisa que nós não podemos perder, é a nossa salvação. A salvação da nossa alma é tudo. Nós podemos conquistar muitas coisas aqui nessa terra, mas não sei se você já reparou que quando a pessoa ela morre, ninguém leva nada consigo. A pessoa ela pode ter uma casa muito boa, um carro muito bom, ela pode ter várias propriedades, pode ter tudo, mas quando morre, não leva nada. E uma coisa que nós temos que entender é que nós temos que buscar a salvação da nossa alma e também dos nossos familiares. Você deve orar pelos seus familiares para que Deus venha salvar eles. E esse é o segredo. Eu oro sempre a Deus para que Deus venha salvar a minha família e também a minha vida. Porque a gente sabe que o ser humano, nós temos um prazo aqui nessa terra. Deus, ele já determinou os anos para o ser humano. No passado, o ser humano vivia 600 anos, 800 anos, mais de 100 anos. Mas hoje não. Hoje, quando a pessoa chega a 100, 102, 105 anos, chega a 110, a 115 anos. Mas muito difícil de passar de 100 anos. A pessoa morre. É normal ela morrer. E nós temos que nos preocupar com a salvação da nossa alma. Eu quero pedir a todos vocês para ficar até o finalzinho desse vídeo. Eu quero falar um pouco acerca da salvação da nossa alma. Eu creio que vai te fortalecer, que vai te abençoar. Eu quero falar de salvação. Eu quero pedir a todos que você venha preparar o seu copo com água para o momento da oração. O meu já está aqui preparado. E eu quero que você coloque o seu nome, o nome do seu familiar. E quero convidar você, que ainda não faz parte da nossa corrente de oração, no momento que você se inscrever aqui no nosso canal, eu creio que o Espírito de Deus vai estar te abençoando. Só você clicar embaixo no vídeo, na palavra inscrever, você não paga nada, gratuitamente. E você vai ativar o sininho, na opção todas, para que o YouTube venha entregar essas orações para você. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, que é muito importante. Compartilha aí na sua rede social. Eu creio que Deus vai estar te abençoando em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler Mateus 24. Diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras,
chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que se não haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quer dizer, Jesus estava nos ensinando que ia aparecer muitas pessoas dizendo que era o Cristo, que era o Salvador. Mas Jesus falou para os discípulos que era para eles acautelar-vos, de que ninguém vos engane. Aqui Jesus estava pregando para a gente também, porque muitas pessoas elas vão aparecer falando que é Jesus, que é o Salvador, e o Salvador agora ele vai vir nas nuvens para buscar a igreja. Jesus não vai vir mais para pregar para esse mundo. Jesus já veio há mais de 2000 anos atrás. Porque se você crê que Jesus veio, morreu na cruz para nos salvar, então você crê que ele já veio. Agora ele vai vir para buscar a igreja. Quem é a igreja? A igreja somos nós. É você que faz parte da igreja. A igreja é a gente, não é um templo. A igreja é você, a igreja sou eu. Então Jesus está falando aqui para a gente não deixar que ninguém venha enganar a gente, porque ele já veio. Jesus não vai vir nessa terra de novo. Ele vai vir somente para arrebatar a igreja, tirar a igreja da provação, tirar a igreja do período da grande tribulação que nós temos visto nesse mundo. Você já parou para olhar para Israel como está? As guerras em Israel? Israel é a figueira. Israel é o centro de tudo. Lá começou e lá vai acabar. Israel foi lá que Deus colocou Adão e Eva. Ali começou tudo e lá vai acabar também. Então só você olhar para Israel, como que estão as guerras, como que está o mundo, para você entender que Jesus está às portas. Nós estamos vivendo um período de muita angústia, de muita dor, de muito sofrimento. As pessoas já não estão aguentando mais. Tem gente que ela está buscando até mesmo tirar a própria vida. Por quê? É a volta do nosso Deus. Aí aqui, no versículo 6 diz assim: e ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister, ou seja, é necessário isso acontecer, que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Quer dizer, isso que nós estamos passando, vivendo no mundo, essas pestes, essas pragas, as guerras, a fome, é o princípio das dores, é o começo. É porque vai vir coisa muito pior pela frente. Então, nós temos que estar preocupados com a nossa salvação, em buscar Deus, em orar a Deus, em nos santificar, nos separar desse mundo. Aí aqui no versículo 9, diz assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Quer dizer, as pessoas hoje, ela odeia o nome do Senhor Jesus. Tem gente que não pode falar em Jesus com ela, em Salvador com ela, porque já não suporta mais. O mundo não suporta mais ouvir falar de Jesus. Por isso essa guerra que está aí. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quer dizer, por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quer dizer,
Nós estamos vivendo hoje um mundo sem lei. Um mundo onde não tem lei mais. As pessoas não respeitam mais ninguém. As pessoas fazem o que pensam, o que acham, e acabou. Então a gente está vivendo um mundo sem lei. As pessoas não temem mais a palavra de Deus. Deus falou para não matar, a pessoa está matando. Deus falou para não adulterar, as pessoas estão adulterando cada vez mais. Deus falou para não falar falso testemunho, as pessoas estão falando. Falso testemunho é mentira. É o que mais o mundo prega hoje. Mas aqui no versículo 13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quer dizer, nós temos que perseverar em meias lutas, em meios problemas. É como eu sempre falo, a luta, ela tem que ser como combustível para você. É ali que você tem que buscar mais a Deus. A luta tem que servir para nos aproximar mais de Deus. Mas aquele que perseverar até o fim, esse receberá, esse será salvo e vai receber a coroa da vida. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, vires que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quer dizer, o mundo está sendo abreviado, tudo por etapa, está tudo acontecendo. Só que aqui ele fala que quando aparecer o homem da iniquidade, do que falou o profeta Daniel, ele vai aparecer onde? Israel. Ele vai fazer o acordo com Israel, o acordo de paz. O mundo clama por paz, né? Esse homem, ele vai vir como Salvador. E tudo vai piorar para ele poder assumir a humanidade. E as pessoas vão querer adorar ele, porque ele vai parecer como se fosse o próprio Deus. Mas aqui nós temos que entender que o Salvador, ele já veio, Jesus já veio há mais de 2000 anos atrás. Amém? Se você ficou até aqui comigo, a pergunta é: como que você tem estado a sua vida espiritual? Se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto para a salvação? E a pergunta é: se você não está pronto, o que eu devo fazer? Eu, se fosse você, se entregaria enquanto há tempo. Amém? Graças a Deus. Agora eu quero fazer oração, para não estender mais o vídeo muito longo. Eu creio que você já entendeu tudo que a gente falou aqui. Eu creio que essa palavra vai te abençoar em nome de Jesus. Vamos falar com Deus agora. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, meu Deus, nós sabemos que esse mundo, meu Pai, está indo cada dia de mal a pior. E nós estamos sabendo que as pessoas, elas estão clamando um Salvador. Tem gente que já não aguenta mais, meu Pai. É tanta fome, tanta guerra. Meu Deus, o mundo, cada dia que passa, está piorando, meu Pai. É tantas doenças. As pessoas estão em aflição, em angústia, meu Pai. Mas eu te peço agora, prepara a sua igreja, meu Pai. Prepara o seu povo. Prepara cada um de nós, meu Pai, para o momento do arrebatamento da igreja, da salvação. Eu te peço, meu Senhor, visita todos que têm estado agora, meu Pai, precisando de salvação.
Se essa pessoa que está aqui comigo, ela não está salva ainda, meu Pai, que o Teu Espírito venha tocar nela e que ela venha se entregar para o Senhor enquanto há tempo. Meu Deus, prepara todos nós, meu Pai. Nós estamos vivendo um dia de angústia, dia de dor, de sofrimento. E eu te peço, meu Pai, vem sobre essa corrente, vem sobre a vida de todos que se encontram aqui. Olha para cada nome, para cada pedido de oração, e que sejamos todos abençoados. Salva a nossa casa, salva a nossa família, salva os nossos familiares, meu Pai, e que o nosso nome ele esteja escrito no livro da vida, pois eu apresento a cada nome, a cada pedido ao Senhor. Eu entrego essa corrente de oração nas Tuas santas mãos, meu Pai. Nos dê uma ótima noite, uma boa noite, um bom descanso. Consagra, abençoa esse copo com água, e quando a gente beber, que sejamos abençoados, em nome do Senhor Jesus. Está aí mais uma oração muito forte, abençoada. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima noite, tá bom? Se você não é inscrito aqui no canal, eu te convido a você se inscrever, ativa o sininho, são todas. Quero desejar para você uma ótima noite, bom descanso, e eu te espero aqui na oração da meia-noite, em nome do Senhor Jesus.